Boa noite, pessoal. Hoje a gente começa a nossa 13ª apresentação aqui dos Speed Talks. A gente convidou também um ex-aluno da Unesp, aqui, o Leonardo, para falar um pouco sobre geotecnia. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer de novo o Leonardo por poder estar participando aqui com a gente hoje. A gente vai gravar a apresentação e ela vai ficar disponibilizada na nossa página do YouTube para quem quiser compartilhar e depois poder ver. Então, muito obrigada e pode se apresentar, Leonardo, e começar a apresentação. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Só para testar aqui. Sim, dá para ouvir. Beleza. Então tá. Gente, boa noite. Meu nome é Leonardo Sala. Eu sou geólogo formado na Unesp. Me formei no ano de 2016, final de 2016. Então tem pouco tempo, apenas 4 anos, né? E fui convidado para apresentar sobre geotecnia de mina. O tema é bastante complexo, eu tentei simplificar bastante a apresentação. Peraí, gente, só um momento, deixa eu... Peraí, rapidão. Pronto, foi mal, gente. Então, eu tentei simplificar bastante, focando um pouco mais sobre o que é geotecnia de mina, principalmente na mina céu aberto. O assunto, ele é extenso, eu coloquei muita figura e pouco texto, foquei em mostrar e explicar um pouco da rotina da geotecnia de mina, tentar passar um lado um pouco mais interessante do que a gente está acostumado a ver na faculdade, que geotecnia é um tema que instiga pouco as pessoas, assim, não é todo mundo que gosta, que tem interesse em seguir, é um tema que é muito confundido com engenharia, e a ideia é mostrar que tem muito mais geologia na geotecnia do que a gente imagina, principalmente dentro de uma mina, né? Que a gente trabalha com materiais in situ e não com corte a aterro, por exemplo. Como eu disse, eu sou formado na Unesp, eu sou mestrando hoje em Geotecnia aplicada à mineração pela UFOP, eu fiz muitos estágios e isso contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional. Se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje que estão na faculdade aí, aproveite todas as férias para trabalhar, procure estágio de férias, é uma coisa muito, muito importante. Eu tive um pouco mais de clareza sobre o que eu queria seguir quando formei, justamente por conta das experiências que eu tive nos estágios que eu fiz. O Pedrão está aí participando agora também, foi uma pessoa que me deu a oportunidade de estágio. Foi a primeira coisa que eu fiz com geotecnia mesmo, foi um estágio com o Pedro, e é muito importante experimentar a fase que você está na faculdade, que você é estagiário, você tem meio carta branca para tentar coisas diferentes, em áreas diferentes, você não precisa necessariamente seguir uma linha de raciocínio, eu quero seguir tal área, eu quero seguir tal outra. A melhor forma é experimentar para quebrar um pouco da imagem que a gente leva das áreas por conta da universidade, né, das aulas que a gente tem, e a gente acaba, às vezes, pré-julgando algumas áreas que poderiam ser muito interessantes, né? E geotecnia é uma delas. No mercado atual de trabalho para geologia, geotecnia é uma das áreas que mais tem empregado, né? Então, é importante, ao menos, conhecer e desenvolver interesse pela área. A ideia é despertar interesse mesmo, né? A apresentação aqui. Então, deixa eu começar a passar a apresentação. Eu dividi em 5 grandes tópicos o conteúdo que eu vou passar. Eu vou dar algumas definições básicas. Eu vou falar um pouco sobre caracterização do maciço rochoso, que eu acho que esse é um dos trabalhos que o geólogo mais tem importância dentro da geotecnia de mina. Tem análise de estabilidade, o dimensionamento de uma cava de reserva. Quis colocar isso daqui para a gente fazer o link com geologia econômica, com a SEG, que é o propósito principal aqui, né? E vou apresentar um estudo de caso de geologia estrutural aplicada à geotecnia. Então, conceitos básicos, nomes que são rotina, que geotécnico de mina fala o tempo todo e que eu vou falar aqui na apresentação, que são os componentes de uma geometria, de uma mina. Você tem a crista, a face de um talude, o pé de um talude, a largura da berma e a altura da bancada. Esses elementos são referentes às bancadas individuais. Quando eu estou numa mina e vou para um talude global, que eu tenho várias bancadas empilhadas,
eu tenho alguns outros nomes, que seria o ângulo global, que eu pego do pé do talude lá embaixo até a crista. Eu tenho o ângulo entre rampas, que seria um ângulo entre duas rampas ou bermas de segurança. Vou mostrar algumas figuras aqui, e eu vou mostrar o que são essas rampas, bermas de segurança, mas nada mais são do que os acessos da mina, são como se fossem bermas mais largas, e a função delas é justamente diminuir o ângulo global do talude, porque cada litotipo, cada litologia tem um ângulo adequado para ela, para se manter estável, né? Eu vou falar um pouco sobre os tipos de acabamento de talude dentro de uma mina. Você tem vários tipos de acabamento, não só numa mina, às vezes você passa numa rodovia, você consegue ver alguns riscos no talude que foi cortado, e só pelo formato do risco você já consegue imaginar qual foi o equipamento que fez, né? Então tem diferentes acabamentos que você pode dar num talude, principalmente aqui, estou falando de talude de rocha friável, que consiga escavar com equipamento mecanicamente, é, sem necessariamente utilizar desmonte. Então, eu coloquei aqui um exemplo à esquerda de trator de esteira, os riscos ficam quase que horizontalizados. Uma escavadeira de pequeno porte, os riscos ficam verticalizados. E você tem uma parte da mina aqui, nesse exemplo que eu coloquei, que você não tem nenhum tipo de acabamento. Você só fez uma limpeza das bermas para que você tivesse uma drenagem superficial adequada, para a berma não ficar suja e você ter acesso a ela. Do lado direito, coloquei uma imagem aqui, um exemplo do que seria um talude sem nenhum tipo de acabamento, ou retaludamento, ou drenagem feita. Podem ver as erosões bastante desenvolvidas. E embaixo, um talude retaludado, com drenagem feita. Esses riscos brancos aí são tubos de PVC, são descidas de água. Então, todas as bermas elas têm um caimento adequado para que a água de chuva, quando cair, ela seja direcionada para um ponto específico e desça para essas tubulações, né? Evitando as erosões que a gente vê em cima. Bem onde está escrito sem acabamento, a gente vê uma erosão que a água encontrou o caminho para ela descer. Ela não foi construída uma estrutura e ela desceu por ali. Eu fiz um exemplo aqui da gente, para eu conseguir explicar o que é recorrência. É um nome que a gente fala muito, tem muito a ver com o aproveitamento econômico da cava, mas é um termo um pouco difícil de explicar, então eu tentei desenhar. Esse é o exemplo de uma mina, aqui do quadrilátero ferrífero, uma mina de ferro. Eu fiz uma seção AB nela, para vocês verem. E essa mina, ela tem alguns problemas que é interessante para a gente discutir o aspecto geotécnico nela. Ela tem uma pilha de estéreo do lado esquerdo, vocês podem ver revegetado aí. Do lado direito, ela tem a planta de beneficiamento, todo o complexo industrial de beneficiamento de ferro. E a mina já está bastante estreita em profundidade. Você não tem mais espaço operacional para transitar com equipamento de lavra, e você não consegue mais aprofundar a cava da forma que está. A gente chama isso de estrangulamento da cava. Esse é um dos motivos que fazem cavas fecharem e minerações fecharem, pela questão da falta de espaço operacional. Quando chega numa situação dessa, você tem que fazer uma recorrência, que seria o quê? Refazer algum desses taludes, abrir mais a cava para ter espaço, ganhar espaço embaixo. Nesse contexto aqui, dessa cava especificamente, a geologia é mais ou menos assim. Eu tenho de um lado, esse lado mais claro, é um filito, uma rocha alterada, muito ruim, por isso que o desenho que eu fiz aqui está até um ângulo mais suave na face e no talude global. E do outro lado você tem um itabirito, que é uma rocha já mais competente, que consegue suportar taludes com um ângulo mais forçado de face. Então dá para ver a diferença dos dois lados da cava aí, um ângulo mais suave para o filito e um ângulo mais forçado para o itabirito. E no fundo da cava está seu minério rico, seu hematitito, que é o que você pretende tirar. Nesse momento tem que ser tomada uma decisão. Eu quero aprofundar minha cava, para onde eu vou? Eu vou abrir minha cava para o lado da planta, e ter que tirar ela de lugar e procurar outro lugar por essa planta, e talvez ficar um tempo sem beneficiamento, ou vou abrir a cava para o lado do filito e ter que movimentar e lavrar muito estéreo, e lavrar até mesmo uma parte da pilha. E eu vou ter que procurar um espaço para pôr esse estéreo também, porque eu estou tirando a pilha de lugar, vou ter que ter uma outra área licenciada para construir uma nova pilha. Então, é uma decisão puramente econômica. Você tem que avaliar quais são as restrições ambientais que você tem para cada um dos lados, se você tem licenciamento para fazer o que você precisa fazer, e qual é a estabilidade do lado, qual lado que vai estar mais estável para você mexer. Nesse caso aqui, um exemplo seria, isso é hipotético da gente, eu não tô dizendo que foi tomada decisão nessa mina, porque
Eu nem conheço tão a fundo essa mina especificamente, mas eu decidi tirar a planta de beneficiamento. Por quê? Porque eu vou lavrar mais tabirito, que não deixa de ser minério, minério pobre. Eu vou aprofundar no minério rico, eu ganhei mais ou menos um nível abaixo ali. E eu tive que fazer a chamada recorrência. Eu tirei a crista global do talude que estava num ponto e puxei ele para trás. E desci a lavra, refazendo esse talude todo e retomando esse material, não mexendo com o lado do estéreo. Então foi a decisão economicamente mais viável nesse caso aqui. Mas eu poderia, se for possível, fazer um talude ainda mais forçado no Itabirito, se as condições geotécnicas daquela rocha me permitirem. Então eu consigo talvez reduzir a largura da berma e fazer um talude mais empinado, de forma que em vez de descer um banco na mina, eu desço agora três. Eu tiro um volume de minério muito maior. Então, as decisões da geometria que vão ser adotadas, elas têm direta relação econômica com a cava, né, de aproveitamento econômico do minério. Então é muito importante você ter clareza sobre a decisão que você vai tomar. Eu posso colocar um talude mais forçado nessa região ou não? E isso quem vai te dizer são os estudos geotécnicos, né, e o conhecimento geológico desse maciço rochoso. Para isso, eu vou entrar agora na parte de caracterização de maciço rochoso, uma das técnicas mais utilizadas. Vou tentar explicar ela rapidamente, porque ela é de fato simples, não tem complicação nela especificamente, que é a classificação geomecânica. Coloquei um exemplo aqui, que é o RMR, que é um método mais aplicado hoje para minas a céu aberto. Como funciona esse método? Eu tenho 5 grupos, cada grupo eu classifico um parâmetro que é importante geotecnicamente para entender o maciço, e essas caracterizações, elas são muito qualitativas, pouco quantitativas. Então, o trabalho de mapeamento ou de descrição de testemunho, ele é todo tabelado. Você tem tabelas de referência para saber a resistência da rocha, tabelas para como calcular o RQD, tabelas para tirar espaçamento. Os valores são todos pré-determinados. Cada característica que você coloca tem uma nota, um peso associada. O final disso tudo é somar todas as notas e chegar na nota RMR, que vai ser distribuída em 5 classes. Aqui eu coloquei um exemplo do método mais tradicional, sem uma modificação. Algumas pessoas fazem modificações. Eu não quero, por exemplo, levar em conta a orientação do meu talude. Então, eu vou descontar a orientação do talude em relação à estrutural. Então, eu chamo de RMR básico. Ah, eu não quero colocar água na minha classificação. Eu não tenho informação de água. Então, eu vou fazer um RMR sem água e eu vou modificando essas notas e modificando as classes. Isso é só um guia que foi desenvolvido por esse senhor Bienavski, que ele fez um estudo totalmente empírico. Em 351 minas, casos de estudos, ele foi tentando criar padrões de nota que ele conseguisse chegar num ponto que qualquer geotécnico do mundo, quando falasse, eu tenho uma rocha maciço classe 3, tá, então maciço classe 3, ele geralmente ele é pouco fraturado, ele tem uma resistência maior. É uma forma de você criar uma linguagem universal para comparar minas entre si e tirar um pouco da relatividade de você ter dois geotécnicos diferentes, duas minas, e um falar, minha rocha é muito boa, e o outro falar, minha rocha é muito ruim. Você não sabe se o cara é pessimista ou otimista, quão boa que é aquilo. Então, o método veio para tentar simplificar essa linguagem e colocar algumas parametrizações, nem que sejam qualitativas até aqui, para você classificar o seu maciço rochoso. E todos esses parâmetros que são levantados são usados na descrição de testemunho. Então, coloquei aqui um exemplo de um RQD. O RQD é um método de descrição geotécnica de testemunho, onde você soma todos os pedacinhos de testemunho maiores do que 10 centímetros e divide pelo comprimento total do intervalo. Eu coloquei um exemplo aqui que ele desconta algumas quebras mecânicas, que seriam quebras causadas pela própria sonda, ou quebras causadas por uma martelada de alguém que passou e bateu, ou no próprio transporte da caixa, a caixa vai vibrando e quebrando a rocha. Então você desconta essas quebras que não são quebras naturais, computa apenas as quebras que são naturais. Isso é um desafio, é difícil de ver no furo, não é simples, não é fácil, mas com tempo de prática você consegue perceber onde a quebra é natural, onde não é. Você tira esse RQD. Ele é um dos parâmetros que entra aqui na classificação, é o parâmetro 2 ali. Então é importante fazer nos furos. E você
tenta ver dentro dos furos outros aspectos, como rugosidade, por exemplo, que é muito importante das descontinuidades. Nesses exemplos que eu coloquei aqui, dá para ver que na figura A superior em cima à esquerda, você tem uma rocha muito rugosa, com grãos grandes que mineral que é esse? Esse aqui é a granada, lembrei, granada, grandes grãos de granada, e você tem do lado aqui, no lado F, um xisto, que ele é extremamente polido e liso. E na figura A à esquerda aqui embaixo, você tem um plano de falha espelhado. É claramente um plano de falha espelhado, ou como está no B aqui do lado com grafita dentro, são planos extremamente lisos e que para a geotecnia são muito complexos porque você não pode expor esses blocos soltos que você não vai ter nenhum tipo de resistência que segure um bloco preso ao outro. Você não tem atrito entre os blocos quando você tem um espelho de falha dessa forma. Mas tem muito pouco, né? Diferente do A. Se você coloca um plano com uma rugosidade tão grossa como essa, para o bloco movimentar, ele vai ter que quebrar todos esses minerais. Então você tem uma resistência muito maior. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é que às vezes a gente está no mapeamento de mina, de um talude de mina, no afloramento, e como aplicar o RQD? O RQD ele é um método feito para furos e não para afloramento. Então, nesses casos, a gente levanta o espaçamento das famílias identificadas. As famílias podem ser um bandamento, uma foliação, uma família de juntas. Tendo espaçamento de cada uma delas, coloque em fórmulas já pré-definidas, que são fórmulas muito simples, que é essa forma do trabalho do Palmström, que seria uma correlação que ele fez com o volume de juntas, né, de quebras dentro de um cubo imaginário. Quando você vai na mina, você tenta imaginar esse cubo no seu afloramento e enxergar onde estão as famílias e tirar o espaçamento delas, para você conseguir calcular o RQD. Então, o mapeamento geológico geotécnico, como eu estava dizendo, ele tem muitas feições qualitativas. Essa tabela é um dos maiores exemplos disso. Para você tirar a resistência de uma rocha no mapeamento, você não está com uma amostra dentro de um laboratório para apertar ela até ela quebrar, cisalhar ela até ela romper. Então você usa correlações que foram feitas e estão descritas na biografia para se aproximar do que seria a resistência de laboratório daquele material, que são esses índices de resistência, que vão do R0 até o R6. E aí, como identificar no campo? São regras de correlação, se risca, não risca com o riscador, risca, não risca com a unha. Eu quebro com o martelo? Quebro, mas eu quebro com qual dificuldade? Quando eu bato naquela rocha, ela desagrega, ou ela simplesmente abre uma trinca e quebra no meio? Ou eu não consigo quebrar de jeito nenhum, eu tenho que bater pra caramba para quebrar alguma lasca pequena. Então, em cima dessa tabela que é feita a descrição de qual R mais ideal para aquele material. É muito qualitativo até aqui. Eu coloquei um exemplo de um mapa geológico de uma mina, onde eu tenho um mapa geológico convencional, com medidas de bandamento composicional ou foliação, e depois disso tem um mapa geotécnico. O processo de mapeamento é o mesmo, tirando pontos dentro de uma malha pré-estabelecida, tirando medidas estruturais, e para cada ponto a diferença é que no mapeamento geológico, quando você coloca ali suas medidas estruturais e qual é a litologia, no mapeamento geotécnico, além de colocar as medidas estruturais e a litologia, você coloca todos aqueles outros parâmetros qualitativos que eu expliquei antes, né? Não todos, expliquei alguns deles, para você chegar efetivamente naquela classificaçãozinha do RMR, para eu dizer se aquilo é uma classe 4, classe 3, classe 2. Então, cada ponto de mapeamento tem uma série de pesos e notas que vão ser somadas para dar aquela classe. E no final, tendo um mapa de pontos colorido com as classes de cada ponto, você consegue fechar um mapa geomecânico. É um mapa que você consegue enxergar na sua mina a distribuição da competência da rocha na mina toda. Então, a correlação do mapa geológico com o mapa geomecânico é muito próxima. Podem ver que boa parte dos contatos permanecem bem semelhantes, ou até mesmo os mesmos, né? Mas não é idêntico. Por quê? Porque o mapa geológico ele tenta unir rochas que tenham um teor parecido. No caso de uma mina, o principal elemento para agrupamento dos pontos é o teor, né? E no geomecânico já não. Eu posso ter dois pontos que são da mesma rocha, mas eles
tem competências geotécnicas diferentes, classes geomecânicas diferentes. Então, mesmo sendo a mesma rocha, eu vou dividir os dois e chamá-los de classes diferentes. O mapeamento estrutural, coloquei um exemplo aqui, ele é muito, muito importante para a geotecnia. E foi o que fez eu criar interesse por geotecnia, foi justamente gostar de geologia estrutural. Eu queria procurar uma profissão que eu pudesse aplicar o conhecimento de geologia estrutural rotineiramente, né? E a geotecnia tem bastante correlação, porque se você está trabalhando, por exemplo, com um xisto, e a foliação desse xisto está toda para fora do seu talude, é provável que você tenha uma maior instabilidade do que uma foliação para dentro, travando a estrutura. Então você tem que saber para onde está essa estrutura. Se você souber como ela foi formada, você vai ter uma noção muito melhor em profundidade. Você vai ter uma noção de como a água percola em profundidade, se ela segue ou não essas estruturas. Então, é importante conhecer a estrutural de onde você trabalha, para você entender quando houver algum tipo de instabilidade, alguma ruptura. Você entender como ela se formou. Você entendendo o mecanismo, fica mais fácil de você fazer suas análises depois e evitar que aconteça novamente, né? Então, quando você pega uma mina com várias medidas e joga tudo no mapa de uma vez, é uma zona, é difícil você entender o que é o que, e é um trabalho exaustivo de ir na mina todos os dias, de identificar pontos na mina que você tem algum tipo de cinemática, e para chegar em um produto parecido com esse, que você tem um mapa estrutural com toda a interpretação de falha, com toda a interpretação de como o seu bandamento está se comportando dentro da mina, onde ele está mais apertado, por exemplo, aqui a oeste da mina, ou aqui um pouco mais a norte, onde ele está mais suave, né? Ele não sofreu um aceleramento tão grande, para você conseguir entender como está a distribuição do bandamento e das foliações e das fraturas na sua mina, né? E das falhas, que é a interface com o modelo geológico. As coisas têm que ser casadas e têm que ser encaixadas. A geotecnia não pode caminhar para um caminho separado da geologia. Senão vira simplesmente preencher tabela e sem nenhum tipo de correlação com a geologia. Isso é muito, muito importante que seja feito. E aqui mais um exemplo de mapa geomecânico, né? De novo, a separação aqui das classes geomecânicas. Se fosse só classe geomecânica do jeito que está aqui, até eu acharia chato pra caramba trabalhar com geotecnia. O legal da geotecnia é você entender e correlacionar a geologia estrutural, a geologia da sua mina, a distribuição de teores e a composição química das rochas, com a estabilidade do maciço, né? Você tem que conhecer seu material. A geotecnia, ela é como se ela fosse uma ciência dos materiais, onde você estuda resistência dos materiais. Um engenheiro civil, ele tem que conhecer certos parâmetros do aço que ele vai utilizar para compor uma malha estrutural de um prédio, por exemplo. Só que aquele aço ele compra pronto, né? E ele tem uma cartilha de especificações técnicas do fabricante de resistência daquele aço, de quanto ele aguenta de torção, quanto ele aguenta de tração, quanto ele aguenta de compressão. A geotecnia, ela usa conceitos semelhantes a esse, só que aplicado à rocha. E a rocha não tem uma especificação técnica do fabricante dizendo como ela está, né? São muitos fatores que influenciam nela, mineralogia, grau de alteração, estrutural, e esse é o grande desafio e a parte muito interessante da geotecnia e da geologia dentro de uma mina. Para tentar tirar e medir essa resistência, escapar um pouco da subjetividade, do qualitativo da descrição geotécnica, existem ensaios de laboratório onde você consegue testar, de fato, a resistência do material que você está estudando. Eu coloquei um exemplo aqui, que é o ensaio terexial, é um dos mais comuns, mais utilizados, onde você coleta dentro da sua mina um bloco indeformado, ele é talhado, é um trabalho artesanal, você passa uma parafina nele para manter a umidade natural dele e transportar para o laboratório de forma segura, dentro de uma caixa, com serragem em volta, embalado, para que o bloco movimente o mínimo possível. Você não quer quebrar ele antes de fazer seu teste. Você quer chegar com ele no laboratório mais próximo do que ele seria na mina. Chegando no laboratório, é feito um outro trabalho artesanal, que é moldar o corpo de prova. Esses cilindros pequenos aqui, faltou uma escala aqui, mas eles têm 7, 8 centímetros de altura. Então, você tem um bloco de 30 por 30 centímetros que vira um corpinho de prova desse daqui de 8 centímetros de altura.
O trabalho é feito com canivete, é manual, é trabalhoso pra caramba, para você gerar um corpo de prova desse indeformado e colocar dentro de uma câmara de ensaio trapecial. Como o ensaio funciona? Você coloca uma pressão de água em volta do corpo de prova. O corpo de prova antes foi revestido com uma membrana plástica para que a água não entre dentro dele. Você controla a pressão que você coloca em volta do corpo de prova, que seria seu sigma 3, e você vai aumentando o seu sigma 1, que é o que a prensa faz. Essa parte de baixo do equipamento, ela movimenta para cima, de forma que você vai apertando o corpo de prova na vertical. Aí você chega no ponto de você criar um sigma 3 homogêneo em volta do corpo de prova todo, e o sigma 1 em cima dele. Qual que é a ideia? É simular como que esse bloco estaria dentro da mina. Se eu tenho um talude de 300 metros de altura, eu vou tentar colocar um campo de tensões nesse corpinho de prova aí dentro, semelhante ao que seria dentro de um espaço real de 300 metros de altura, onde eu tenho 300 metros de rocha em cima desse bloco, e eu tenho toda uma tensão confinante em volta dele. Dessa forma, eu vou conseguir ver qual é a resistência desse material naquele campo de tensões. Então, eu coloquei aqui o círculo de Moore, que é uma coisa que a gente vê também na faculdade, né, nas aulas lá do Peter, ele falava bastante disso, dos campos de tensões, e cada campo de tensão aplicado, você tem um ponto inicial, que é o lado esquerdo do círculo, que é o seu sigma 3, e o sigma 1 é o ponto onde o corpo de prova rompeu, e cisalhou de fato. Tendo os círculos, você consegue traçar uma reta, e essa reta é o que vai dar para a gente os dois principais parâmetros de análise de estabilidade de rochas friáveis, né? Aqui eu estou falando de rocha friável, não entrei no campo de mecânicas de rochas especificamente, que são outros parâmetros e outros ensaios, que é a coesão e o atrito, o ângulo de atrito. Esses dois parâmetros, aqui nesse caso, nesse ensaio, deu 12 de coesão e 26 de atrito. Eles são a base para análise de estabilidade. Então é muito importante que o ensaio seja feito da maneira correta para você caracterizar esse material. Se você é um talude com 20 materiais, teoricamente você precisaria de 20 ensaios de cada rocha diferente para você saber qual é o parâmetro de coesão e atrito de cada uma delas, para depois chegar na etapa de analisar. Né? Mais para frente eu vou falar de análise de estabilidade e volto a mostrar a aplicação desse coesão e atrito. O modelo geomecânico, por sua vez, ele vai tentar criar em 3D tudo aquilo que a gente discutiu de mapeamento geológico e geotécnico. Toda a informação de mapa que você fez da sua mina, casada com as informações que você escreveu dos furos, são feitas as classificações de cada uma delas, e você gera amostras em todo o espaço. O seu mapa de superfície é como se fossem pontos amostrais, e seus furos também são pontos amostrais. E com isso você consegue distribuir espacialmente em 3D como está a distribuição dessas classes geomecânicas dentro da sua mina. Esse exemplo aqui é um exemplo de um modelamento tradicional, que são as seções verticais, paralelas entre si. É feita uma interpretação geológica de uma por uma, igual a gente faz em seção de mapeamento mesmo, de geologia estrutural, os mapeamentos que a gente faz na universidade, com a interpretação de cada uma das seções. Depois você gera um modelo 3D linkando as seções entre si, e é muito comum esses modelos serem transformados em modelos de blocos. Né? Cada bloco representa um ponto no espaço, com XYZ, e essas informações são todas computadas dentro desse bloco. Então, dentro de um bloco no espaço, que representa um ponto no espaço, você pode ter litologia, teor, grau de resistência, grau de fraturamento, rugosidade do material, você pode colocar permeabilidade do material, né, questões de hidrogeologia, qualquer tipo de informação que você puder carimbar naquele bloco e tiver modelo para isso, é interessante que seja posto. Né? Tudo isso que eu disse até agora, que foi a caracterização do maciço, o objetivo final dela é gerar uma análise de estabilidade. Eu quero saber se aquela geometria está estável ou não está. E para isso, o termo mais utilizado é o fator de segurança. Todo geotécnico fala muito de fator de segurança. E o que é o fator de segurança? Aqui o exemplo é de uma análise de equilíbrio limite. É a razão entre as forças resistentes e as forças solicitantes. Num talude você tem algumas forças que estão induzindo a rocha a cisalhar e romper e cair, e algumas outras forças que você está resistindo àquela ruptura, né? Que são as forças, por exemplo, que a gente mede nos ensaios. Eu quero saber o quanto
que a minha rocha aguenta, a resistência daquele material. E as forças solicitantes, elas têm muita correlação com a densidade do material, por exemplo, ou com o grau de saturação que esse material está, né? Se você pensar que a gravidade vai atuar diferente, na verdade ela atua igual em todos os materiais, mas um material mais denso, ele vai oferecer um vetor normal, aqui, um exemplo que eu coloquei, maior do que no material menos denso, né? Então, é uma análise vetorial que é feita em cursos de geotecnia na universidade, o curso que a gente faz, é passada essa teoria aqui na mão, uma análise vetorial, tem muita física envolvida, mas não é uma física complexa, não é algo tão profundo, e que, graças a Deus, existem softwares hoje que ajudam esse cálculo para a gente, mas tem como calcular na mão, para você saber qual é o fator de segurança, qual é a razão que você tem das forças atuantes no seu talude. Então, como é uma razão, como ela funciona? O terceiro caso aqui, se o fator de segurança é igual a 1, quer dizer que o esforço em cima é igual ao esforço embaixo, as tensões são iguais. Isso significa que eu estou no equilíbrio limite. Eu estou exatamente no equilíbrio limite. Qualquer coisinha a mais que, que for adicionada de força solicitante no meu talude, ele vai romper. Fator de segurança menor do que 1 significa que as forças solicitantes são maiores, a parte de baixo da razão é maior. Então, eu tenho mais força derrubando meu talude do que segurando ele. Então, ele tende a romper. E maior que 1 significa que você tem a força resistente maior do que a força solicitante, que é a parte de baixo da razão. O comum em mineração é tentar buscar sempre o fator de segurança de 1,3, onde eu tenho as forças resistentes 30% maiores do que a força solicitante. Essa é a margem de segurança que a gente trabalha, por quê? Porque, por mais ensaios que eu faça, não é fácil caracterizar um maciço rochoso. Eu posso colocar uma malha de furo de 50 por 50 metros, ainda assim eu vou ficar com dúvida de como está o material entre um furo e outro. Porque aqui a gente não está interpretando só a continuidade geológica, mas também a continuidade de estrutural, a continuidade de grau de alteração. Tem muitos fatores que influenciam. Então, não é fácil e não é, eu diria que não seria nem possível você ter total confiança de todos os parâmetros de entrada para uma análise de estabilidade. Aqui, por exemplo, tem o nível d'água. Você pode medir esse nível d'água com instrumentos de nível d'água, INAS, piezômetros, mas o comportamento dentro do maciço sempre é uma interpretação. Então, é por isso que é importante ter essa margem de segurança, que no caso a mais utilizada é de 30%. E um outro tipo de análise que é feita, que também envolve as medidas estruturais, é a análise cinemática, onde você enxerga, dependendo da direção do seu talude, onde você coloca, qual é a possibilidade ou a probabilidade desse talude sofrer uma ruptura planar, que é composta por um plano, simplesmente, uma ruptura em cunha, que é a intersecção de dois planos, que formam uma linha de intersecção, e a ruptura por tombamento, onde você tem a estrutural caindo para dentro do seu talude, mas ele tem uma inflexão para fora. É quando uma foliação, o mandamento está com um ângulo bastante verticalizado, só que para dentro do talude, 70, 80 graus para dentro dele. E você pode ter esses tombamentos. As análises são feitas em estereograma, é análise de estereograma mesmo. E você pode, depois de fazer essas análises, gerar um mapa. Você traça as suas principais estruturas da mina, vê qual é a direção dos seus taludes, e você vai enxergar dentro da sua mina quais são os pontos de maior probabilidade de rupturas planares, ou tombamento, ou no caso aqui, circular significa um material que não tem estrutura, uma bacia sedimentar inconsolidada, um aterro, são materiais que você pode bater o martelo, procurar, você não vai achar nenhum tipo de foliação ou de estrutura que possa conduzir uma ruptura estruturalmente controlada. Vou entrar aqui agora na parte de dimensionamento de cabo de reserva, que é a correlação um pouco com o assunto de geologia econômica. Muito se fala em recursos e reservas. O recurso seria como se eu criasse uma cava máxima, enorme, gigante, onde eu pudesse tirar todo o minério que tem no meu modelo geológico. Só que nem sempre isso é possível. Você tem restrições ambientais, restrições por exemplo, aqui especificamente eu vou dar o exemplo de uma cavidade. Você tem um raio de cavidade que tem que ser preservado. Você tem mina próxima a municípios, a cidades, que você não pode chegar próximo de lá. Tem estruturas da mina, como correias, usinas, que você também não pode chegar muito próximo.
E aí você começa a criar vários limitantes e você não consegue chegar naquela mina perfeita que tira todo o minério que existe. Você vai tirar só o que é possível. E para você saber se é possível ou não tirar aquele minério, você tem que necessariamente avaliar a estabilidade dos taludes que está deixando. Então aqui um exemplo que eu coloquei é o rosa é o minério rico, de alto teor, que é o que eu quero tirar. E o azul aqui é um minério de baixo teor, bastante compacto, que vai me gerar um gasto muito grande de beneficiamento com britagem desse material e com desmonte desse material. Então não é interessante para mim tirar. A, o desenho da cava matemática é feito realmente matematicamente, o nome não é à toa. Os softwares, quem faz isso são os engenheiros de Minas, são eles que trabalham com o design das cavas e com avaliação econômica, mas eles colocam lá o preço do minério, o custo com diesel, o custo com desmonte, o quanto que o caminhão vai ter que andar desse ponto para tirar, lavrar esse bloco até onde ele vai ter que dispor esse material dentro de uma pilha de produto, por exemplo, próximo da usina, e você chega numa configuração ótima, que seria essa linha vermelha. Essa linha vermelha me mostra a cava perfeita, onde eu consigo ter o maior ganho econômico. Mas nem sempre dá para fazer a cava desse jeito. Pode ver que é uma cava bem simples, né? É um taludão só único, sem nenhum tipo de berma, sem nenhum tipo de acesso. É só um grande buraco, que eu tiro todo o minério que eu posso. E aí vem a operação da cava, que entra a geotecnia, que vai dizer qual é o ângulo que cada rocha dessa pode ter, onde você vai ter que colocar suas bermas de equilíbrio, bermas de segurança para reduzir o ângulo global, como está a água nessa mina, que aí entra muita interface com hidrogeologia também, onde está o nível d'água. E entra também a parte de você colocar as restrições. Nesse caso aqui, eu tenho um raio de cavidade, onde seria muito interessante, se fosse possível, eu colocar aquele meu talude, descer aqui e lavrar toda essa fatia de minério a mais, mas eu não posso. É uma restrição ambiental que tem que ser levada em conta. E eu coloco a crista do meu talude aqui. Se eu fizer uma avaliação e deixar esse talude muito íngreme para poder tirar o minério, eu posso no futuro vir a ter trincas e instabilizações dentro da área da cavidade, o que gera punições enormes, né, para as companhias. Então, quando tem situações críticas como essa, esse talude tem que ser muito bem estudado para que no futuro não venha a ter um problema ambiental dentro dessa cavidade, que tem que ser preservado. Em branco aqui seria a cava operacionalizada, né, depois. Essa cava operacional, vocês podem ver que ela não segue exatamente o que seria a linha vermelha, a linha ótima, e isso dá diferenças de volume, né, de minério lavrado a mais ou a menos. Essas cavas matemáticas, igual eu disse, você olha para ela, ela é um grande buraco. Se ela lá direito aqui, esses grandes buracos aqui são as cavas ótimas, onde eu consigo tirar todo o minério. Como que é feito o processo de avaliação? Você recebe essa cava, você imputa no software de estabilidade o seu modelo de blocos. Aqui tem os bloquinhos perdidos aqui. Mas você poderia colocar um modelo de sólidos, né, que é o que o Leapfrog faz, aqueles modelos bonitos, arredondados, né, fugindo um pouco dos blocos. Você imputa no software quais são suas zonas de cisalhamento ou suas falhas principais que podem conduzir rupturas. Nesse caso aqui, esse amarelo que são duas zonas de cisalhamento, que historicamente nessa mina aqui especificamente, sempre que você aproxima demais da luz dessa zona de cisalhamento, você tem grandes rupturas planares. É um plano bastante estriado, bastante alterado por conta da percolação de água, e a ideia é se manter o mais longe possível dele, lavrando o máximo de minério possível também. A geotecnia busca esse equilíbrio de segurança e desenvolvimento econômico. E aí, feito essa análise de estabilidade, aqui do lado direito, num software, nesse caso aqui, de análise de estabilidade 3D, você enxerga já antes da cava ser feita, né, quais são os pontos que você teria mais criticidade, onde estaria mais instável. Aqui dá para ver um fator de segurança de 0,66. As forças resistentes estão muito menores do que as solicitantes. Então é bem provável que se eu escavasse dessa forma, o talude ele não ia suportar. Então não é uma cava execuível, não consigo fazer. Feito aquela análise, eu já enxergo quais são os pontos da mina onde eu tenho mais problema, e é feita a setorização da mina. Eu tento agrupar litologias de comportamento geotécnico semelhante, e os pedaços onde eu tenho mais problemas, no caso aqui, um exemplo aqui, o setor 7 está destacado. Setor 7 nem é um problema, nem é uma região com fator de segurança baixo, mas é uma região onde foi feita análise cinemática
e deu para ver que não dá para colocar uma face tão empinada quanto eu gostaria. É um material compacto, muito resistente, mas eu tive que colocar uma face de 70 graus, porque não passou nas análises cinemáticas. Então, essa é a forma de fazer o dimensionamento da cava. Você faz setores, dentro desses setores você vai ter geometrias pré-determinadas para cada material. Então, por exemplo, aqui o setor 2, que é esse verde escuro aqui. Dentro do setor 2, os meus materiais friáveis que tiver, que é um grupamento de litologias, tabrito friável, hematita friável, filito, enfim. Esses materiais vão ter que ter uma face de 55 graus, uma altura de 10 metros, uma berma de 7. Eu não posso colocar mais do que 10 bancos empilhados, e a cada 10 bancos eu tenho que pôr uma berma de segurança, uma berma mais larga, de 14 metros, para eu conseguir chegar no ângulo global para dar aquele fator de segurança de 1,3. Então, essa análise aqui é a análise que vai, depois de feita, ser passada para o planejamento de mina, que são engenheiros de minas. Eles vão pegar aquela cava que era um grande buraco, com esses setores desenhados, eles vão desenhar de fato a mina, fazer o design da cava e colocar dentro de cada setor, respeitando as litologias, qual é o ângulo adequado para cada rocha. E você chega nessa cava operacional, né? E a cava operacional ela é avaliada de novo pela geotecnia, para ver se de fato ela ficou estável. Você coloca seções de estabilidade, que no caso foram seções 2D, vê se aquele fator de segurança chegou no seu 1,3, que é o que você esperava que chegasse, gostaria que chegasse, nem sempre é assim. Às vezes você chega no fator de segurança muito alto e você tem que pedir pro planejamento forçar mais o talude para tirar mais minério. Às vezes chega um fator de segurança muito baixo. Isso tem que mudar a geometria para que o talude fique menos inclinado, né, e dê um fator de segurança maior. E muitas vezes a geotecnia enxerga possibilidades de ganho maiores de minério. Aqui um exemplo que eu coloquei aqui foi visto que o planejamento desenhou uma berma larga no topo, que não era necessária. Foi algum problema na hora do design, desenho da cava. Eu posso pegar essa crista e colocar aqui atrás e lavrar essa fatia mais de minério. Isso já é um ganho substancial, né, considerando o preço do minério. Leonardo, Oi, permita-me pode falar, a Pedro. interrupção, cara, só que seu mouse não aparece, Claro. então eu não entendi o que você disse sobre essa última berma. Ah, tá. Tá, deixa eu ver se eu consigo colocar aquele ponteiro. Ah, agora dá para ver? Dá sim. Agora sim. Boa. Ah, nossa, devia ter feito isso desde o começo, pô. Eu tava aqui apontando à toa aqui. Aqui, seguinte, essa região aqui, ó, acho que ela foi próxima aqui, se não tô enganado, foi deixada uma berma mais larga do que o necessário no topo do talude. E na avaliação a gente viu que o fator de segurança aqui estava muito bom e que tinha um espaço para você pegar essa crista e colocar mais para trás e descer um novo talude aqui, e não aqui na frente, lavrando toda essa fatia de minério a mais, né? Essas mudanças de geometria a mais ou a menos são medidas nas cubagens do modelo. Aqui no caso aqui foi feita uma cubagem de como estavam as tonelagens de minério retirados e de estéreo retirados dentro de uma cava matemática, que é aquela cava vermelha que eu mostrei antes, o grande buraco. Depois de operacionalizar, como ficou as mudanças e as diferenças entre elas. Então você vê, depois de operacionalizar, com as mudanças de você colocar as bermas e rampas e taludes, eu perdi 4% de minério que eu estava tirando na primeira cava matemática, eu não vou mais tirar ela na minha cava operacional. Mas isso é necessário para a cava ficar segura e ter acesso às bermas e manutenção da mina como um todo. Eu não posso simplesmente cavar um talude único, gigantesco. É necessário que tenha essas bermas por vários aspectos. Dentro de uma mina, você tem que ter acesso à fiação elétrica, acessos para instalação de poços para rebaixamento do nível d'água, acessos para manutenção de drenagem, acessos até mesmo para trânsito dos equipamentos de lavra. Não pode fazer um talude único, gigantesco. Você tem que ter as bermas e essa é uma boa parte da função dela, é essa que eu citei. E depois que operacionalizou a cava, você deixou de tirar 4% de minério. E você teve que movimentar 20% a mais de estéreo. Movimentação de estéreo, gente, é gasto, porque você está escavando e carregando e transportando um material que não tem valor econômico algum, que você tem que empilhar em algum lugar
Você precisa ter uma área com licenciamento para ela, para você fazer uma pilha de estéreo, né? E na movimentação total tem uma diferença só de 1%. Então a ideia é dimensionar a cava matemática de forma que eu acerte o máximo possível para não ter grandes diferenças de uma cava para outra. O desafio é sempre esse, eu não criar diferenças tão grandes como essa daqui, por exemplo, de 20% a mais de estéreo, né? E a REM é justamente essa relação estéreo-minério. Ela me mostra que essa aqui é uma REM de 25%, significa que eu tenho o estéreo em cima da minha razão, é uma razão simples, estéreo embaixo minério. Volume de estéreo, volume de minério. Nesse caso aqui, o volume de minério, ele é 4 vezes maior do que o volume de estéreo. Então, por exemplo, para cada tonelada de estéreo que eu movimento, eu consigo tirar 4 toneladas de minério. Esse aqui é um caso excepcional. Você tem que transportar só 1 tonelada de estéreo para tirar 4 de minério. É uma mina, assim, fora do comum, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu coloquei. E por último, gente, se tiver mais perguntas e questionamento, pode fazer, tá? Eu acabei esquecendo de falar isso, pode interromper quando quiser. Mas eu vou seguir aqui com a estrutural aplicada à geotecnia. Eu peguei aqui, tirei uns prints de uma apresentação que eu tinha feito num congresso, que eu apresentei um estudo de caso, onde foi muito interessante ver como que a estrutural condicionou a ruptura na mina, né? Olhando a geologia regional, no ponto que eu estava estudando naquele momento, eu vi uma divergência muito grande para NW, né? E uma grande zona de falha de movimentação destral. Então eu tinha um comportamento transpressivo dentro dessa falha aqui. E o ponto que é aqui, né? Esse movimento gerando uma grande zona transpressiva destral, que é essa linha preta aqui. Esse ponto é o ponto que estava inserida a mina, nesse contexto aqui. Saindo dessa escala de regional, do quadrilátero inteiro, como um todo, vindo para um mapa de mais detalhe, e entrando dentro do talude especificamente, que era um pontinho aqui dentro, agora eu vou passar para o mapa desse pontinho aqui dentro, mostrando a agência regional, era possível de ser vista dentro da mina, eu tinha minério de ferro aqui, e aqui dentro eu tinha um xisto. Eu vi essa zona de transpressão destral dentro da mina muito bem marcado, as folhagens, elas rotacionavam próximo da rampa lateral, isso aqui era um plano bastante verticalizado da falha. Todas as foliações dentro desse contexto tinham rotações causadas por essa vergência, e aqui dentro dessa feição sigmoidal eu tive uma rotação para a esquerda aqui, anti-horária. Eu torci todas as foliações aqui dentro, por conta da divergência regional. Gerei uma zona de alívio atrás dessa feição sigmoidal. E nessa parte aqui, eu tinha uma irregularidade do contato da formação ferrífera com a encaixante, com o xisto. Então aqui onde eu estava com a divergência quase que paralela ao contato, eu tinha uma falha próxima do que seria uma falha transcorrente. Porém, aqui na frente, eu tinha uma rampa frontal. Minha divergência estava vindo para cá e eu tinha toda uma massa de minério de ferro bastante resistente, fixa aqui na frente. Então, a deformação gerada pela vergência dentro do xisto foi muito maior do que dentro do minério de ferro. Isso é uma questão de reologia do maciço. E isso me gerou uma foliação nova, que é a CSN mais 1, por conta dessa vergência aqui. Eu tive várias dobras apertadas geradas nessa região e uma foliação planoaxial dentro dessa região aqui. Aqui é cruzando com o mapa geológico. Só o mapa geológico por si só não me mostrava tudo isso. Eu tive que colocar os traços de contorno estrutural, tive que colocar as falhas que foram mapeadas, tive que colocar o formato das juntas para ver se tinha algum tipo de direção diferente, para aí sim chegar na conclusão dessa historinha que eu expliquei aqui. Esses pontos aqui, A, B, C, D, E, são as fotos que eu vou mostrar agora. Eu vou tentar mostrar a foto e voltar aqui para vocês verem o contexto. Na rampa lateral, o que eu tinha? Um plano praticamente verticalizado de 80 graus, com estrias laterais, mostrando um movimento transcorrente aqui dentro, né? O xisto
e o minério de ferro. Então aqui eu tenho um grande plano de falha colocando um do lado do outro. E tinha as deformações que eram possíveis ver próximo dessa zona de falha. Essa foto aqui foi tirada num ponto dentro do minério de ferro, por aqui, assim, nesse banco aqui. Então eu consegui ver as feições dessa zona transpressiva destral dentro das bandas de sílica alternadas no itabirito, no minério de ferro. Uma comprovação de que eu estava de fato numa zona de rampa lateral transpressiva. Nessa mesma zona, foto C, aqui ó, ABC, né, eu mostrei as duas de AB e AC tá aqui, eu tinha também, por conta do movimento transpressivo, geração de dobras apertadas dentro da formação ferrífera com uma foliação planaxial vertical. E a foliação planaxial aqui está verticalizada, ela está praticamente paralela com essa zona de desalhamento aqui. Então essas dobras foram geradas por conta da transpressão ocorrida aqui. Agora, essa amostra aqui, D, ela veio desse ponto. É uma amostra tirada no xisto, na frente do empurrão, né? E eu tinha o meu SN completamente dobrado e planos muito bem desenvolvidos da foliação SN+1, que eram esses planos que estavam fazendo a ruptura ocorrer naquele ponto da mina. Não era o SN, que eu imaginava inicialmente, quando eu peguei o mapa e eu vi essas estruturas aqui pontilhadas, só a preta, eu não conseguia entender por que a luz estava rompendo, não fazia sentido. Ele estava travado por essa estrutura. Mas lá na mina, vendo com calma, eu vi uma outra estrutura que era responsável pela instabilização do maciço, nesse caso. E aqui as fotos E e F são as zonas de alívio de tensão, aqui atrás, onde eu tinha diversos planos de falhas normais, né? Aqui e alguns veios de quartzo também, bastante grandes. Eu tinha essas falhas normais, algumas dobras de arrastão aqui, falhas cegas, então não foi um movimento tão grande. O rejeito foi bastante pequeno dessa falha. Não chegou a gerar um grande abatimento, foi pequeno, pequenos rejeitos. E aqui estão as 3 rupturas nesse mesmo talude, né, que foram as principais motivadoras desse estudo, de tentar entender como foi formado as rupturas, e ver que aqui numa foto, tentei colocar um pouco de explicação, a vergência está aqui, essa é a zona de transpressão lateral, com os planos verticalizados, e nesse centro exatamente, foi onde você teve a torção da foliação por conta do movimento, e você colocou sua foliação paralela com a direção do talude, gerando uma propensão a rupturas planares aqui. Toda a foliação está para fora do meu talude, então ele escorregou num plano de foliação. Essa foi uma ruptura bastante grande, aqui ela teve 52 metros de altura, e colocou em risco o acesso da mina, que é onde passavam todos os equipamentos de mina. Todo minério tirado do fundo da cava tinha que subir e passar por aqui. Então isso gera um grande problema econômico para a mina. Simplesmente, se isso daqui evoluir mais, eu precisaria fechar esse acesso e evitar que a lavra fosse continuada aqui no fundo da cava. Aqui no fundo da cava eu tinha lavra, eu tinha estruturas de rebaixamento com poços, estruturas elétricas, as pessoas tinham que acessar isso de alguma forma. Então isso gera um grande problema econômico, né, para a mina, esses tipos de rupturas aqui. A ruptura 2 foi uma ruptura de bancada pequena, onde a estrutural estava travada, eu tinha os traços aqui, ó, travado, mas mesmo assim a ruptura ela foi rotacional, ela escorregou por um plano aqui e ela só abriu de um lado, não foi aquela ruptura perfeitamente circular. Um lado teve um abatimento maior do que o outro, né? Por conta da estrutural estar pouco travada. Por isso que as instabilizações nesse talude aqui, todo, são pequenas, são de face apenas, né? Enquanto nesse, onde a minha foliação ficou paralela, eu tive uma ruptura global do talude como um todo. E o terceiro ponto, que é a ruptura 3, é esse canto aqui, que é a parte da rampa frontal. Tem o minério de ferro, servindo como arrimo aqui, e eu tenho a vergência apertando o meu xisto e gerando essa foliação aqui dentro, que é a foliação SN+1. Vocês podem ver pelo desenho da ruptura que onde eu tinha a foliação para cá, parecida com a ruptura 2, que foi uma que só rompeu de um lado, aconteceu aqui também, mas numa altura muito maior, de 50 metros de altura. Esse lado foi desenvolvido muito mais rápido, os degraus de falha aqui da ruptura desenvolveram muito rápido, 2, 3 metros de trinca abrindo e descendo, enquanto esse lado aqui se preservou por muito mais tempo,
A ruptura foi praticamente rotacional. Esse lado aqui, ele desceu mais do que esse daqui. E as trincas que surgiam desse lado, parecia trinca de rampa, de cavalgamento. A massa que estava caindo estava subindo em cima da massa que estava parada, porque todo esse peso estava sendo jogado para cá, lateralmente. Então eu tinha trincas inversas aqui e trincas normais aqui, por conta dessa estrutura, né? Então é isso, gente. Eu tentei trazer um pouco da aplicação da geologia em si mesmo, da geologia tradicional que a gente aprende na faculdade, e como ela tem valor e como ela é importante para a geotecnia de cava. A geotecnia muitas vezes é tratada como um assunto de engenharia civil, com um monte de tabela, com um monte de ensaio, com um monte de conta, e ela não pode ser levada só por esse lado. Qualquer tipo de estrutura que você for fazer, é importante que você entenda onde você está pondo a sua pilha, onde você está abrindo sua mina, onde está pondo seu prédio, onde está pondo sua casa. É fundamental entender como é a geologia do lugar que está fazendo sua obra. A geotecnia tenta casar um pouco, ela pega o conhecimento geológico, mastiga ele, tenta traduzir numa linguagem que um engenheiro vai entender e conseguir aplicar no projeto dele, entendeu? O legal da geotecnia de mina é que a gente não precisa necessariamente passar para o engenheiro civil fazer a fundação de um prédio. A gente mesmo projeta os taludes e faz análise de estabilidade e acompanha isso na mina, no dia a dia, né? Então, é uma área bastante interessante se vista por essa ótica de integração com a geologia. E é isso aí, gente. Eu passei, consegui terminar em 1 hora, que era o que eu queria, e estou aberto a perguntas aí. Parabéns, Leonardo, pela apresentação. Foi muito interessante, assim, eu gostei bastante. Quem tiver pergunta pode mandar pelo chat ou sinta-se à vontade para fazer pelo microfone também. Ô Léo. Opa, Boa noite, cara. Vinícius, parabéns aí pela apresentação, viu, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala do ângulo de segurança, para calcular ele naqueles 3 fatores, a amostragem que você usa, os ensaios que você usa para dar suporte para esse cálculo é os axiais que você mostrou? E se sim, como é que você planeja essa malha? Como é que está suportada essa malha e qual que é o critério? Se puder só dar uma explicada, por favor. Tá, claro, boa pergunta. Quando você tem o talude aflorando, você consegue tirar o bloco dele mesmo, né? No caso de minas que não foram abertas ainda, é mais difícil, porque você tem que tentar tirar essas amostras dos testemunhos. A gente sabe que o testemunho dentro de uma sonda, ele é rotacionado, ele é hidratado o material, ele tem fluido da sonda que está em contato com a rocha, então nem sempre dá para você tirar uma amostra perfeitamente indeformada, né? No contexto de mina, com furos muito fundos, né? Para obras pequenas, costuma-se fazer o cravamento de algum material sem muito impacto, né? Menos que um SPT, por exemplo, e você retira o material da maneira mais indeformada possível para fazer ensaio. A malha amostral da geotecnia, infelizmente, não é tão grande quanto uma malha amostral de geologia. A malha amostral da geologia, você tem um estudo de distribuição espacial dos teores, isso aí você conhece mais do que eu, o estudo geoestatístico para você saber qual é a continuidade desses teores. Em cima disso, você faz uma malha amostral e tenta cercar a informação colocando as amostras na mina. No caso da geotecnia, você tenta colocar o máximo de ensaios possíveis em cada material, no mínimo 3 ensaios para cada litologia, e para cada litologia aliado à classe, né? Você tem que ter no mínimo 3 ensaios para você ter um bom volume de amostras, para você conseguir trabalhar com um volume minimamente estatístico de amostras, porque quando você faz um bloco indeformado coletado num ponto, se você coletar o mesmo bloco na mesma lito a 10 metros para a direita ou para a esquerda e mandar para o mesmo laboratório, na mesma prensa, você vai ter resultados de coesão e atrito diferentes. A ideia é você cercar estatisticamente isso e fazer mais ensaios. Mas a definição de malha, infelizmente, não é tão regular quanto a geológica. Infelizmente, ainda não é. Bom, beleza, cara, obrigado. Os ensaios é triaxial e unaxial, igual que você mostrou de tensão ali? O triaxial é aquele que eu mostrei.
O uniaxial, ele é mais utilizado para rochas duras, que você não coloca nenhum tipo de sigma 3 com confinamento lateral, você só aperta a rocha até ela quebrar com o sigma 1 na vertical. Então ele é mais utilizado para rocha intacta, rocha sã, e boa parte da amostragem é feita no próprio testemunho mesmo, porque o testemunho já sai no formato do corpo de prova, né, cilíndrico. E você só tem que serrar, polir os dois lados para ficar perfeitamente planos e romper esse corpo de prova. Mas também tem outro ensaio que chama cisalhamento direto, que eu não coloquei aqui, mas é um ensaio que você molda seu corpo de prova não como cilindro, e sim como um paralelepípedo, como uma caixa, e você trava a parte de cima da caixa e movimenta de baixo. Você cria um plano de ruptura, você escolhe o plano de onde você quer romper. A forma que você molda o corpo de prova e cisalha ele, você pode posicionar a foliação ou uma fratura exatamente no ponto onde você vai cisalhar, e você vai medir a resistência para quebrar aquilo. Ou você pode fazer o contrário, você pode quebrar a rocha com a foliação ou bandamento na vertical e ver qual é a resistência contrária à foliação. É esperado que contrária à foliação seja maior, né, do que o paralelo à foliação. E você vai posicionando o corpo de prova no ensaio para tirar essas resistências em diferentes direções do maciço. Chama cisalhamento direto. Eu entendi, velho, legal. E só quanto à ciclicidade, assim, eu entendo que para projeto você deve fazer isso por lito, ter os domínios já subdivididos e estudar isso caso a caso, né? Mas ali, no caso que você mostrou, por exemplo, lá em Casa de Pedra, no dia a dia, qual que é a frequência que você fazia esse tipo de estudo? De ensaio? É. Muito gostaria. A gente tinha 3, 4 ensaios por litotipo, que já era um número consideravelmente bom, mas isso não era frequente, porque como o ensaio geotécnico ele é sempre terceirizado, nenhuma mineração tem um próprio laboratório de mecânica de rocha ou de solos, pelo menos que eu conheça não, pode ser que tenha alguma que tenha, você não tem a frequência de você ter uma equipe que coleta a amostra, vai para o laboratório, faz o ensaio e devolve o resultado. A contratação é externa, um laboratório externo, com uma equipe tem que ser mobilizada para dentro da mina, para fazer a coleta do bloco, para enviar o bloco para o laboratório, para fazer esse ensaio e enviar o relatório pronto depois. Né? O custo gira em torno de 8 a 10 mil reais cada ciclo de ensaio desse. Então você não consegue fazer isso rotineiramente como uma amostragem geológica, que você coleta o material, manda para o laboratório químico, que está dentro da própria mina, e você consegue fazer um volume muito grande de amostras e cercando esses teores, né? Infelizmente, no contexto geotécnico, como depende de uma contratação externa e demora muito para um ensaio ficar pronto, um exemplo que eu vou dar, um corpo de prova desse que eu mostrei aqui, deixa eu procurar aqui, dá para ver que ele é bastante argiloso, né? É um material, aqui é uma intrusiva alterada, bastante alterada. Um material desse aqui, para você fazer o ensaio dele, cada corpo de prova, são 4 corpos de prova por ensaio. Cada corpo de prova chega a ficar 24, 36 horas numa prensa desse daqui, até ser cisalhado. Eu não posso cisalhar ele tão rápido a ponto de não dar tempo da água, da poropressão se esvair ali dentro do corpo de prova. Então, quanto mais argiloso o material, por exemplo, mais tempo eu levo para fazer um único corpo de prova. Para um ensaio completo, tem que ter no mínimo 4 corpos de provas, ó, 4 círculos azuis aqui. Então, isso daria aqui, vamos pensar, 2 dias por corpo de prova, 8 dias só ensaiando ele, fora o tempo de coleta na mina e levar. Então, não é frente a frente de lavra que é feito um ensaio. Você tenta montar um banco de dados de 3, 4, 5 ensaios por litotipo, vê a distribuição estatística dele e trabalha com esses ensaios que você tem dentro daquela margem de segurança de 30%. Se fosse exato e eu pudesse fazer um ensaio frente a frente de lavra, ponto por ponto, talvez a gente pudesse até reduzir esse 1.3 para um fator de segurança mais baixo. Mas como existem incertezas, né? Uma das incertezas vem por conta da falta de ensaio, você trabalha com margem de segurança, no caso que é o 30% que eu expliquei ali. Beleza, cara, obrigado. Valeu. Mais perguntas? Oi, Leonardo, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem, sou Juliana, trabalho na Tetra Tech.
sou geofísica. Queria fazer uma pergunta para você. O que você acha da aplicação do... Eu vi na sua apresentação que você falou da anisotropia, né, das propriedades e das camadas em subsuperfície. O que você acha de utilizar métodos geofísicos para você estar mapeando melhor e diminuindo essas dúvidas, por exemplo, quando a gente tem sondagens, como você mesmo disse, mesmo que você faça sondagens passadas, uma do lado da outra, você vai ter uma diferença, né, devido à anisotropia das camadas, propriedades físicas do material. Como é que está a Vale com relação à utilização da geofísica nessa área? Porque eu sei que o monitoramento o pessoal já está utilizando bastante. Olha, eu tenho aqui 8 meses de Vale hoje. Do que eu vi até agora, eu sei de um projeto que tem utilizado geofísica para tentar delimitar o formato da base de uma bacia sedimentar em cima da formação ferrífera. Então, o principal desafio tem sido captar esse contraste da argila em cima da formação ferrífera. O problema é que a formação ferrífera, naquele ponto, pelos furos, ela também tem uma grande quantidade de argila minerais nas bandas de sílica, intercalado com ferro. E aí o contraste não tem ficado tão bom quanto esperado. Mas mesmo assim, por conta da quantidade de água que tem em um ponto, menor do que o outro, até o ponto que eu tenho visto, tem dado um bom resultado no sentido de modelar a base dessa bacia. Para anisotropia, eu nunca vi um trabalho nesse sentido, e eu penso que seria um desafio, principalmente em rochas alteradas, ter esse contraste dentro de um material tão alterado, né, tão alterado. Talvez dentro de uma rocha compacta, onde eu tenho fraturas preenchidas com argila e a rocha em volta é resistente, não tem esse argilo mineral, ou tem uma percolação de água maior nas fraturas e não tenho no restante do maciço, aí eu consigo captar esse contraste um pouco melhor. Mas dentro de um maciço completamente heterogêneo, alterado e bastante poroso, muitas vezes esses maciços aqui de tabirito muito alterados se comportam similarmente ao que seria uma bacia sedimentar inconsolidada, com um arenito. Você tem poros extremamente conectados que nem sempre respeitam a estrutural e a anisotropia, né? Então, eu nunca vi um estudo geofísico que captasse a anisotropia nesses materiais, mas se tivesse, a não ser a perfilagem de furo, né? Perfilagem, isso que eu ia dizer. Perfilagem geofísica, talvez com, sei lá, gama, ou qualquer uma outra. Eu acho que a perfilagem geofísica em furos já é feita. Ela já é feita, e alguns furos tem. Né? Na Mas que eu Vale ia te já faz perguntar, alguns se furos. já era feita. Já, em alguns furos é feito. Fura e faz logo a perfilagem, então. Isso. São alguns, não são todos os furos, não. Alguns furos selecionados. E esse projeto que você disse que está utilizando geofísica, sabe me dizer qual é o método que eles estão utilizando? Não sei. Eu acompanhei uma reunião, não estou envolvido no projeto, só vi a apresentação do produto do modelamento, né? Não entraram de qual foi o método, qual foi o arranjo utilizado. O método não é método elétrico, mas qual foi o arranjo utilizado, eu não sei. Não, era método elétrico mesmo. Que eu queria saber. Não, então, com relação à anisotropia, realmente, como você disse, eu acho que, assim, para pegar a anisotropia mesmo, não teria um método que teria essa capacidade de resolução suficiente, né? No caso, o que poderia fazer é você utilizar correlações, né? Você utiliza um método geofísico, utiliza amostras, dados de sondagens, por exemplo, SPT, sondagem mista até, e você faz regressão linear, né? E aí, à medida que você tira a regressão linear, você pode estimar as propriedades através dos furos de sondagem. Se não precisar, você está furando mais sondagens. Mas isso aí já é conversa para o futuro, né? Para os próximos mestrados, doutorados, discutir a aplicação. Mas obrigado, Leonardo, e parabéns pela apresentação, acompanhando aqui. E é isso. Valeu. Valeu, obrigado, Juliano. Valeu. Isso aí, gente. Eu tenho uma dúvida. Eu estava aguardando
porque tem uma questão antes da minha no chat. Deixa eu ver aqui. Da Betina. Se você quiser responder ela antes. Peraí, tô lendo aqui. Depois eu faço a minha. Valeu. Ô Betina, eu li sua pergunta aqui, né? Se aquela ruptura foi uma ruptura abrupta ou ocorreu de forma gradual. Nesse caso aqui foi de forma gradual, ela foi monitorada. Eu acabei não colocando a parte de monitoramento geotécnico da apresentação aqui, mas o monitoramento geotécnico é você tentar acompanhar essas movimentações e medir, né? Essas movimentações. Tem vários métodos de radar, de laser, de prismas topográficos colocados dentro da sua massa que está movimentando, e você vai constantemente lendo o XYZ daqueles prismas ali dentro para você ver a movimentação daquela massa no espaço. Nesse caso, a massa não foi rompida abruptamente, o material estava bastante alterado. No pé da estrutura, por conta da zona de selamento verticalizada que tinha, que estava passando no pé da ruptura, a foliação começava no topo dela, com ângulo baixo, próximo de 50 graus, e quando chegava no meio da ruptura para o pé, ela ficava quase que verticalizada, com 80 graus. Então, a própria estrutura ela foi se encavalando, se imbricando as foliações, e a ruptura foi freando um pouco. Foi feito um monitoramento até o momento que as movimentações pararam, elas cessaram, ficavam meses sem movimentação, né? E a gente acompanhava isso diariamente para que as operações pudessem continuar, né? Nesse caso aí, o que foi feito foi uma intensificação do monitoramento para que a lavra pudesse ser continuada. Em casos onde você tem um aumento abrupto de movimentação, por exemplo, eu monitoro todos os dias. Se de um dia para o outro tem um aumento da aceleração da massa, é um ponto crítico e aí é feita uma inspeção antes de liberar ou não. Essa é a parte mais difícil da geotecnia de mina. É a responsabilidade que você carrega de decidir se alguns acessos ou lugares da mina ou lavras estão de fato seguras ou não. Então, é a parte mais difícil e de maior estabilidade de um geotécnico de mina e mais estressante também, porque muitas vezes a gente carrega a responsabilidade, mas a decisão sempre é tomada conjuntamente. Então, o trabalho de geotecnia de mina é um trabalho extremamente político e difícil de convencimento. Você tem que estar muito convencido do seu estudo, do seu trabalho, você tem que estar muito bem calçado de informações, o máximo possível que você tiver, para tomar uma decisão, né? E poder ficar suportado com essa decisão que você tomou. Acho que respondi a pergunta aí dela. Pode ir, Pedrão. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria fazer algumas considerações aí, que eu gostei muito da apresentação, cara, realmente fiquei impressionado. Foi, assim, muito didática, você falou muito bem, muito ilustrativa, fácil para entendimento, e achei muito bacana a correlação que você fez de áreas distintas da geologia e mesclando tudo isso, né, mostrando que a geotecnia é uma área tão importante quanto qualquer outra da geologia, que muitas vezes a gente não, principalmente recém-formado, não tem conhecimento, né? Eu ouvi muito isso quando eu me formei e fui para a geotecnia. Eu encontrava o pessoal depois de um tempo, o pessoal falava para mim, pessoal, geólogo formado, perguntava para mim, você está trabalhando com meio ambiente, né? Geotecnia é meio ambiente, né? E você vê que não tem muito a ver com essa relação que o pessoal imaginava. Então, achei muito bom. Uhum. E aí a pergunta que eu queria fazer, cara, em relação aos métodos de estabilidade, eu vi que, pelo que eu entendi, a mineração dificilmente apela para soluções de contenção com esforço positivo, soluções de comparamento com obras de contenções de muro de arrimo ou cortina atirantada, essas soluções mais voltadas para a engenharia civil.
Uhum. Eu queria saber, eu imagino, como você disse, em alguns casos a mina pode até fechar, porque essa readequação da geometria do talude não é mais viável. Então, eu entendi que essa seria a solução mais economicamente viável no momento. Mas com a evolução dos métodos construtivos e para soluções alternativas de contenção, existe uma perspectiva, ou vocês já comentam ou chegam a colocar numa balança se é possível futuramente uma solução alternativa de contenção que não seja o retaludamento, por exemplo, uma cortina tirantada? Como é que está isso aí? Pedrão, primeiro, obrigado por tudo que você falou aí. A ideia era essa mesmo, era tentar mostrar um lado da geotecnia que a gente não vê na faculdade, que a gente não costuma ver na faculdade. E é muito complicado. Especificamente esse caso desse talude que eu mostrei aqui, que rompeu de 50 metros de altura, eu busquei, eu fui atrás de querer saber se alguma estrutura utilizada em obras civis, assim, né, por exemplo, uma cortina tirantada, ou um grampeamento que fosse feito ali, uma tela grampeada, se aquilo poderia me ajudar. E, cara, foi assustador o orçamento, sabe? Quando eu liguei e falei assim, olha, eu tô com um talude que ele tem 150 metros de extensão lateral, 55 metros de altura, e tipo assim, até o cara assustou quando eu liguei e disse as dimensões e mandei uma foto e tal. Os orçamentos são assim, absurdos. Uma obra que eu tenho conhecimento que foi empregado, tela grampeada, com descida hidráulica de concreto, foi no caso da mina de Águas Claras. É um caso famoso que é muito divulgado em congresso de geotecnia e tal, que foi feito um grampeamento, uma tela grampeada, com todas as estruturas de drenagem, só que pela altura do talude, não sei quantos metros tem aquele talude, uns 220, 230 metros de altura o talude, cara, as telas eram carregadas de helicóptero até o topo do morro e desenroladas lá de cima, com grampeamento no topo. O pessoal descia com os marteletes pendurados em rapel para prender aquilo no talude todo. Foi uma obra faraônica, assim, e só foi, de fato, feita porque aquilo estava comprometendo o cume de uma das serras aqui de Belo Horizonte, que não poderia, de forma alguma, romper e tirar o formato original da serra, era um patrimônio, né? Então, não tinha outra solução a não ser essa daí. Eu garanto que se fosse feito um dimensionamento do talude com os cuidados de estabilidade, antes dessa obra, talvez seria bem mais barato do que, de fato, recuperar depois de rompido, né, e fazer essa obra aí. Então, como os valores são absurdamente altos para essas obras, e essas obras são muito demoradas, muitas vezes a solução adotada é mesmo o retaludamento, é buscar licenciamento, buscar espaço na crista, para recuar esse talude, tirar uma planta de lugar, mudar uma pilha de lugar. Essa é a metodologia mais aplicada que eu vejo hoje. Dentro da mineração tem sim algumas obras similares a obras civis, mas elas ficam muito limitadas à parte industrial, muros de arrimo para você fazer uma rampa para chegar no estoque, ou muros de arrimo para você proteger uma parte da sua planta de beneficiamento. São coisas um pouco menores consideradas a escala da mina em si, né? Acho que é uma questão de escala que dificulta a aplicação desses métodos ativos, né, de contenção. Entendi, perfeito. Faz total sentido, porque são obras que despendem assim, um valor, são muito onerosas, né, tanto de tempo quanto de dinheiro, realmente. Mas eu não sei com a evolução das técnicas de construção, se existia já alguma coisa se aproximando da geotecnia de mina, se a geotecnia da engenharia civil estava se aproximando da geotecnia de mina, mas pelo visto isso ainda não está acontecendo, né? Tá longe de acontecer. Tá longe, tá longe. Eu já vi algumas telas instaladas dentro de mina para conter blocos, sabe? Que você tem um bloco rolando de muito alto e você tem que ter uma tela com suporte para aguentar esses blocos rolando e não chegarem no acesso onde tem trânsito de pessoas. Isso eu já vi, né? Não é muito comum, mas eu já vi.
mas uma estrutura que eu consiga aplicar no talude como um todo e prevenir que ele rompa é muito complicado, porque essa foto que eu coloquei aqui, um exemplo desse talude aqui, deve ter uns 300 metros de altura. A superfície de ruptura dele, na análise de estabilidade, ela passaria uns 40, 50 metros atrás da face do talude. Eu teria que ter, se eu for usar um atirantamento, cabeamento, algo que passasse da superfície de ruptura e tivesse um espaço para ancoramento lá atrás. Você imagina um furo horizontal aqui, para instalar um tirante, que tem pelo menos 50, 60 metros de extensão na lateral aqui. Ia ficar Não, absurdo, uma malha aqui para absurdo. segurar um talude inteiro desse, ia ser absurdo, assim. Não, com certeza. Eu tenho mais uma rápida, uma outra questão rapidinha. Quando você falou da relação da cubagem matemática operacional, eu imagino que deva ter não sei, um conflito no bom sentido entre os geotécnicos, geólogos e os engenheiros de minas. Se isso acontece e se existem parâmetros, valores ideais dessa razão que vocês buscam, essa razão, cubagem matemática e operacional, ela existe valores ideal dessa razão, ou ela é controlada pela relação estéreo-minério, ou pela combinação de todas as outras juntas? Como é que funciona isso aí? É muito comum, treta diária, entre geologia, geotecnia e engenharia de minas, né, planejamento, é bastante comum, porque cada um tem sua meta individual, né, são brigas que são estressantes, mas que são saudáveis para o sistema como um todo. Cada um tem um objetivo. É claro que o engenheiro de minas que está projetando a lavra quer tirar o máximo de minério possível. O foco dele, o objetivo dele não é só a segurança. A geotecnia já tem um foco maior na segurança e ela tenta deixar um talude estável. Muitas vezes o talude estável tira menos minério, e aí começa o quebra-pau, porque cada um tem seu objetivo e suas metas, né? E a gente sempre tenta chegar num consenso que fique, né, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, e chegar no meio, né? É bastante comum. E não tem um ideal, assim, depende muito da mina, né? Se você vê essa mina que eu mostrei, uma range de 0,25, de 25%, é muito atípico. Se você estiver trabalhando com um outro commodity, não ferro, talvez ouro, um exemplo, sei lá, venular, o volume de estéreo que você tem que tirar é absurdamente maior do que o volume de minério que você precisaria tirar. Aí você tem uma relação estéreo-minério positiva, você tira muito mais estéreo do que tiraria de minério, né? Então, isso varia para cada commodity, né? E a ideia é sempre tirar o máximo de minério possível, deixando os fatores de segurança entre 1.3 e 1.5, né? Para taludes finais, né? Para cavas finais. Quando é um talude operacional, vamos dizer assim, eu vou lavrar aquele minério e vou deixar aquele talude exposto por um ano. Ano que vem eu já vou ter que lavrar lá de novo. Eu não preciso necessariamente deixar com 1.3, eu posso deixar com 1.2, fator de segurança, e aumentar minha rotina de inspeção naquele ponto. Se eu sei que aquele ponto está com fator de segurança abaixo de 1.3, isso não quer dizer que ele vai romper amanhã. Eu ainda tenho uma margem de segurança, mas é um ponto de atenção. E aí você aumenta a sua rotina de inspeções ali naquele ponto. Então tem sempre essa flexibilidade de acordo com o prazo e com o volume de minério que você precisa tirar, né? Entendi, perfeito. Obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez. E você está com sotaque mais mineiro do que paulistano, cara. Valeu demais, Pedrão. Obrigado a você, cara. Obrigado por tudo aí. Abraço, Obrigado cara. mesmo. Valeu mesmo. Tô aqui ainda. Valeu. Um abraço. Valeu. Isso aí, gente. Fechamos, então? Acredito que se ninguém tiver mais dúvida, a gente pode encerrar aqui. Os últimos minutos, pessoal, ninguém quer perguntar mais nada? Então, acho que
Que é isso. Muito obrigada, Leonardo, pela apresentação. Foi extremamente interessante. Pelo menos para mim, assim, que em teoria deveria estar tendo aula de geologia e de engenharia, foi bem esclarecedor, assim, e muito, muito interessante. Realmente abriu ali o quadrado ali que eu achava que era geotecnia. Então, muito obrigada por ter participado, por ter tido interesse aqui contribuir com a gente. Muito obrigada a todos também que ficaram aqui até o final. É isso. Valeu, gente. Obrigado, então, participação de todo mundo aí. Fiquei muito feliz de ver bastante gente conhecida aí, bastante gente participando. Valeu mesmo, obrigado. Obrigado, valeu a oportunidade aí. Sucesso para vocês. Valeu, gente. Falou.